Boa tarde, meu nome é Marcela e junto com a Ana Paula e a Tawane eu vou apresentar o seminário de evolução dos procariotos. Por mais que o termo procariotos seja muito difundido, ele não é uma divisão filogenética. Na verdade, ele representa domínios, que são bactérias e arqueobactérias. Elas se dividem principalmente pelos testes moleculares, pela composição da membrana, da parede celular e da composição dos flagelos. Aqui vocês veem um esquema de uma célula procarionte. São estruturas celulares mais simples e geralmente pequenas. São menores do que os eucariontes. Algumas das adaptações que cooperam para esse sucesso evolutivo dos procariotes é a parede celular. É importante para a proteção, para a forma e para evitar o rompimento. Algumas células eucariontes também apresentam parede celular, mas a parede celular dos procariotos se difere pela sua composição. Isso é, as paredes celulares dos eucariotos são feitas de celulose ou quitina. Já a parede celular dos procariotos é de peptídeo glicano. A parede celular também é importante para identificar as bactérias e divide elas em gram-positiva e gram-negativa. As gram-negativas, elas têm uma camada mais externa de lipossacarídeo. E isso vai interferir na resistência e na capacidade de intoxicação. Ainda nas adaptações das camadas, a gente tem a cápsula, que é uma camada mais externa e são adesivas. Elas podem evitar a desidratação e vai auxiliar os procariotos a se ligarem uns aos outros ou a outras superfícies do ambiente, como por exemplo em um hospedeiro. Ela é uma defesa contra o nosso sistema imunológico. Já os endósporos são células de resistência. Quando um procarioto ele está em um ambiente de estresse ou está faltando um nutriente essencial, as células originais elas vão produzir um endósporo que vai conter a cópia dos cromossomos e, posteriormente, essa célula vai liberar esse endósporo, que ele vai conseguir sobreviver em ambientes muito hostis. O endósporo ele é um modo de resistência e uma tentativa de sobrevivência dessa célula original. Já entrando nos apêndices, a gente tem as fímbrias, que são apêndices de aderência. Elas são diferentes do flagelo e são diferentes do pili. Aqui nas imagens a gente vê as fímbrias e o flagelo, e elas são apêndices de aderência. Já o pili, ele tem diversas funções, e uma delas é o pilossexual, que vai participar da conjugação. Já o flagelo está envolvido no movimento. Agora, quanto à movimentação dos procariotos, eles realizam a ataxia, que é um movimento dirigido. O apêndice que está relacionado a essa movimentação, como eu já disse, são os flagelos, que são considerados análogos, porque têm uma origem diferente, mas realizam a mesma função. A teoria de origem do flagelo diz que ele se originou de uma estrutura mais simples, ou seja, uma estrutura já existente vai assumir uma nova função e, por meio da descendência e modificações, ela vai originar. A sustentação disso é as proteínas homólogas que compõem o flagelo. No vídeo vocês podem ver como um flagelo funciona. Ele é dividido em três partes: um motor, que está aqui, o filamento, que está saindo aqui, e o gancho. Quanto à organização interna e o DNA, falta compartimentalização, já que elas são células mais simples. Mas, mesmo assim, ainda alguns procariotos apresentam membranas especializadas nos processos de metabolismo. Os procariotos são muito importantes por realizarem diversos processos metabólicos. Os cromossomos são circulares,
sem núcleo e eles estão no nucleoide. Mas elas possuem plasmídio. Esses plasmídios estão presentes no processo de conjugação. O processo de conjugação é a transferência de genes e ele é importante principalmente para a gente compreender a resistência bacteriana contra os antibióticos. Já na reprodução, ela vai ser abordada mais profundamente ainda nessa apresentação, mas uma introdução é que é profissão binária e que os procariotos possuem tempos de geração muito curtos. Uma curiosidade é que algumas bactérias são capazes de produzir uma nova geração em apenas 20 minutos. E então, a partir disso, essa bactéria conseguiria fazer uma colônia mais pesada do que a Terra em apenas 2 dias. E é claro que isso não acontece pelo preço dos processos metabólicos. E já que eu estou falando tanto e repetindo tanto sobre esses processos metabólicos dos procariotos, eu vou explicar por que isso é tão importante para nós seres humanos. Os procariotos eles estão sendo cada vez mais importantes nas pesquisas. Isso se dá por quê? Por causa do seu metabolismo. Eles são capazes de capturar energia pela fixação de nitrogênio, produção de metano e oxidação da amônia. Isso são só alguns exemplos dos processos diversos que esses procariotos são capazes de realizar. Mas nós, seres humanos, temos uma visão negativa e ruim desses procariotos, principalmente por causa das bactérias patogênicas que causam doenças e até mesmo a morte. Mas a maioria das interações são, na verdade, positivas, como, por exemplo, as bactérias mutualíticas, que fazem parte da nossa microbiota. Além de ajudar na degradação dos alimentos, elas também auxiliam o nosso sistema imunológico. Já os procariontes na pesquisa, eles estão cada vez mais difundidos como organismos modelos, e é o caso da E. coli, que se tornou um dos principais organismos modelos nos laboratórios. Quanto às suas aplicações na biotecnologia, a gente pode citar as bactérias produzindo plástico natural, que é um dos principais problemas que nós enfrentamos atualmente, e também na biorremediação. Portanto, é muito importante para a gente entender a diversidade e os papéis desses organismos na biosfera. Bom, podemos considerar três fatores que dão origem a níveis elevados de diversidade genética em procariotos: a reprodução rápida, a mutação e a recombinação genética. Na reprodução rápida e mutação, considerando a bactéria Escherichia coli, à medida que ela se reproduz por fisão binária em um intestino humano, a maioria das células da progenie é geneticamente idêntica à célula parental original. Entretanto, se erros ocorrem durante essa replicação, algumas das células elas podem se diferir geneticamente, e a probabilidade de acontecerem essas mutações é de 1 em 10 milhões por divisão celular. A gente pode considerar que o ponto fundamental é que novas mutações, embora elas sejam raras em uma base por gene, elas podem aumentar rapidamente a diversidade genética em espécies com tempos de geração curto e que são de grandes populações. E essa diversidade ela pode levar a evolução rápida, onde indivíduos geneticamente melhor equipados ao seu ambiente tendem a sobreviver e reproduzir a taxas mais altas do que os outros indivíduos. E a gente pode considerar que os procariotos eles não são organismos primitivos ou inferiores no sentido evolutivo, eles são altamente evoluídos. Na recombinação genética, a gente pode considerar outros três mecanismos: a transformação, a transdução e a conjugação. Em indivíduos que são membros de espécies diferentes, o movimento de genes de um organismo para o outro é a transferência horizontal de genes. Na transformação, o genótipo e possivelmente o fenótipo de uma célula procariótica são alterados pela captação de um DNA exógeno a partir do seu entorno. Por exemplo, uma cepa inofensiva pode ser transformada em uma célula causadora de pneumonia
se ela for exposta ao DNA de uma cepa patogênica. Essa transformação ela ocorre quando uma célula não patogênica aceita um fragmento de DNA contendo um alelo para a patogenicidade e substitui o seu próprio alelo pelo alelo exógeno, que é onde ocorre uma permuta de segmentos homólogos de DNA. O fragmento de DNA aqui nessa imagem ele é incorporado à célula e ele se integra ao DNA da bactéria, formando uma bactéria transformada. Bom, na transdução. Os fagos, eles são os organismos que carregam genes procariotos de uma célula hospedeira para outra. A transdução, ela resulta de acidentes que ocorrem durante o ciclo replicativo do fago. O vírus, ele se liga a outra célula procariótica, que é um receptor, e injeta DNA procariótico adquirido da primeira célula, que era o doador, no caso. Uma parte desse DNA que foi injetado é incorporada ao cromossomo da célula receptora por crossing over, e uma célula recombinante é formada. Na parte da conjugação, o DNA ele é transferido entre duas células procarióticas que estão temporariamente ligadas. Nas bactérias, né, a transferência de DNA ela é sempre de mão única, uma célula doa o DNA e a outra recebe. A capacidade de formar pilos e doar DNA durante a conjugação resulta da presença de uma determinada porção de DNA, que é o fator F. O fator F ele é considerado o F de fertilidade, né? O fator F como um plasmídio. O fator F, na sua forma de plasmídio, ele é chamado plasmídio F, onde contém as células F1, que elas funcionam como doadoras de DNA na conjugação, e as células F2, que são sem o fator F e funcionam como receptoras de DNA. O fator F no cromossomo. Genes cromossômicos eles podem ser transferidos durante a conjugação quando o fator F de uma célula doadora está integrado dentro do cromossomo. Uma célula que tem o fator F inserido no seu cromossomo, ela é chamada de uma célula HFR. E essa célula HFR, ela é doadora durante a conjugação de uma célula F+. Bom, os plasmídios R e a resistência a antibióticos. Uma mutação em um gene, ela pode tornar menos provável que o patógeno transporte um determinado antibiótico para dentro da sua célula. A mutação em um gene diferente, ela pode alterar a proteína-alvo intracelular de uma molécula de antibiótico, reduzindo assim o seu efeito inibitório. E esses genes de resistência, eles são carregados por plasmídios conhecidos como os plasmídios R. E eles têm esse nome de R por causa da resistência que eles carregam, né? Bom, os procariotos, a gente considera que eles têm papéis fundamentais na biosfera. Eles são tão importantes para a biosfera que se eles desaparecessem, as perspectivas de sobrevivência para muitas outras espécies seria praticamente nula. E a gente pode considerar como dois exemplos de um papel fundamental a reciclagem química e as interações ecológicas. A reciclagem química. Os procariotos quimioheterotróficos funcionam como decompositores, decompondo organismos mortos, bem como produtos residuais, e assim eles desbloqueiam suprimentos de carbono, nitrogênio e dentre outros elementos. Os procariotos, eles também convertem algumas moléculas a formas que podem ser assimiladas por outros organismos. As cianobactérias e outros procariotos autotróficos, eles usam o CO2 para produzir compostos orgânicos como açúcares, e eles também produzem O2 atmosférico e uma diversidade de procariotos, eles fixam o nitrogênio atmosférico. Na parte de interações ecológicas, considerando a simbiose, que é uma relação ecológica na qual duas espécies vivem em contato íntimo uma com a outra, muitas vezes os procariotos eles formam associações simbióticas com organismos muito maiores. Acho que todo mundo já sabe, né? O organismo maior é conhecido como hospedeiro e o menor é conhecido como simbionte. E uma relação
de mutualismo, é, tem a interação ecológica de duas espécies na qual as duas se beneficiam. E uma relação de comensalismo é a qual uma espécie se beneficia enquanto a outra ela não é prejudicada, mas também ela não é beneficiada de nenhum modo, né? Aqui nessa imagem do lado, a gente tem um peixe que embaixo, nessa bolinha vermelha aqui, é um órgão que abriga bactérias bioluminescentes. O peixe, ele usa essa luz das bactérias para atrair presas e para sinalizar a sinalizar potenciais parceiros. E a bactéria que vive ali, ela recebe nutrientes desse peixe, né? E aí é um exemplo de mutualismo. Os procariotos possuem extensa diversidade nutricional. Adaptações, então, foram realizadas e refletidas visto a sua diversidade genética já apresentada. Eles são classificados, então, conforme realizam a obtenção de energia, somada ao carbono, que participa de parte da sua formação celular. Podem ser, então, fotótrofos, que utilizam apenas a luz como sua fonte de energia, quimiótrofos, que utilizam compostos químicos, sendo os autótrofos somente o CO2 necessário, diferente dos heterótrofos, que buscam por nutrientes orgânicos para completar seu ciclo. São fontes combináveis, então, a energia mais o carbono, como eu já apresentei, formando, então, 4 modos principais, além desses 2 aqui classificados, apresentados pela tabela. Metabolismo procariótico. As adaptações do oxigênio, então, ele é amplamente utilizado no metabolismo dos procariotos, tendo como forma, então, aeróbios obrigatórios, onde só crescem com a presença do oxigênio. Os anaeróbios obrigatórios, onde a presença do oxigênio pode ser fatal, então eles utilizam íons nitrato na sua respiração celular como forma de extração energética. E os anaeróbios facultativos, que são relativos ao oxigênio, ou seja, eles vivem na presença ou na falta. O nitrogênio, ele é metabolizado de diversas maneiras, sendo a fixação mais comumente utilizada, principalmente por cianobactérias, que acabam por se tornar autossuficientes. Um processo onde se converte, então, o nitrogênio atmosférico em amônia, resultando em compostos de nitrogênios, que podem ser utilizados por plantas, por exemplo. Cooperações entre células procarióticas podem ampliar os horizontes, pois elas são realizadas a partir do uso do ambiente ao seu favor, como, por exemplo, a cianobactéria anabaena, onde a cooperação ocorre a partir desses heterocisos, que são células especializadas em fixar nitrogênio, visto que seus genes codificam proteína para a fotossíntese também. Ocorrer, então, a formação de filamentos, esses que restringem a entrada de oxigênio gerada pelo processo vizinho. Quando as cooperações são realizadas em colônias de espécies diferentes, elas recobrem superfícies denominadas biofilmes, onde seu crescimento é impulsionado pela cooperação das demais células presentes. Filogenia. As populações procarióticas estão distribuídas em todos os ambientes possíveis, com diversidade genética, essa que vai ser muito citada aqui, evidente, muitas pesquisas foram realizadas, assim como o sequenciamento de seus genes. Vista então a ampla ocorrência desses procariotos, muitas técnicas surgiram e o uso da reação em cadeia polimerase, o famoso PCR, acabou ficando no passado, pois atualmente se utiliza a técnica metagenômica, que trazem genomas completos de qualquer amostra ambiental. Embora a transferência horizontal de genes tenha dificultado a montagem dessa árvore filogenética dos procariotos, visto que alguns possuem genomas com partes modificadas por genes de espécies remotas, onde fora realizada então uma pesquisa que constatou que em média de 75% dos genes em cada genoma dos 329 sequenciados para pesquisa havia sido transferido horizontalmente a algum ponto de sua história evolutiva. Então, a partir da análise da sua filogenia e marcadores de relações evolutivas, alguns grupos taxonômicos tradicionais, como as cianobactérias,
enquadram-se como monofiléticas, diferente das gram-negativas que excedem linhagens no domínio da bactéria. Por fim, então, as duas separadas linhagens de evolução dos procariotos, sendo o primeiro domínio aqui citado, então, o bactéria, com presença de espécies mais comuns, popularmente falando, pois elas se encontram no dia a dia do ser humano, sendo as benéficas, então, utilizadas na produção de iogurtes, na fermentação natural deles, queijos suíços, e as maléficas, que, então, patogênicas, causando, por exemplo, tuberculose ou faringite streptocócica, por exemplo. Seus principais grupos dividem-se, então, em gram-negativas, essas que são incluídas em um grande grupo de proteobactérias, que é dividido, então, em subgrupos, sendo o primeiro, então, o alfa, associados à evolução de mitocôndrias pelo processo de endossimbiose. Também possui espécies que se relacionam com hospedeiros eucarióticos. O subgrupo beta, que é associado ao seu vasto modo de nutrição, com amplas espécies aquáticas, sendo uma popularmente mais conhecida a Neisseria gonorrhoeae, que causa diarreia. O subgrupo gama, com alguns heterotróficos popularmente conhecidos, como a salmonella, que causa envenenamento alimentar, e a cólera, causada pela Vibrio cholerae. O subgrupo delta, com mixobactérias secretoras de muco, essas que liberam mixósporos resistentes a partir de um corpo frutífero. Esse corpo frutífero, ele é reunido por células que se encontram em situação de escassez de alimento ou um solo muito seco. Também possui nesse subgrupo bactérias que atacam outras espécies de bactérias, como o grupo de Bdellovíbrios. O épsilon, que inclui em sua maioria espécies patogênicas, como por exemplo a causadora das famosas úlceras estomacais, a Helicobacter pylori. Clamídias, com uma parede celular diferenciada, sem a presença de peptidoglicanos, embora sejam gram-negativas, então. Elas são parasitárias e sobrevivem no interior de células animais. Espirochetes, caracterizados pelo seu modo de movimentação, ou seja, espiral, com espécies desde vida livre a parasitas patogênicos notórios. Cianobactérias, novamente citadas, realizam fotossíntese semelhante às plantas, possuem então desde solitárias a filamentosas, essas que eu já citei também, com especialidades na fixação de nitrogênio. Ambas se encontram abundantes no fitoplâncton, que é aquela coleção de organismos fotossintetizantes que ficam flutuando próximo à superfície da água. As gram-positivas, muito diversificadas, possuem então desde espécies solitárias, como o Clostridium botulinum, que causa o botulismo, a espécies que formam colônias com cadeias celulares ramificadas, como algumas presentes no subgrupo de Actinomycetus, causando então a hanseníase. Embora este subgrupo ainda tenha em sua maioria espécies de vida livre, eles atuam ativamente no solo, decompondo matéria orgânica. Já o domínio Archaea é muito associado, então, desde o início de sua classificação, à sobrevivência em ambientes extremos, onde pouquíssimos demais organismos são capazes de habitar. Denominados, então, extremófilos, são familiarizados com condições extremas impostas pelo ambiente ao qual escolhem se inserir, podendo ser, então, extremamente salino, onde tem a presença, então, dos halófitos, com espécies que apenas toleram a salinidade, enquanto outras necessitam da maior salinidade possível para a sobrevivência, como, por exemplo, o Halobacterium, que só sobrevive com salinidade a partir de 9%. Já em ambientes com temperaturas extremamente elevadas, encontram-se então os termófilos, que devido às adaptações estruturais e bioquímicas, propiciaram ao seu DNA e às proteínas garantir-lhe a vida, evitando então a quebra da dupla hélice do DNA e a desnaturação das proteínas, que é o que acontece quando essas propriedades são expostas a elevadas temperaturas. O gênero Sulfolobus, presente em fontes vulcânicas, seria um exemplo, assim como pelo que se conhece por cepa 121, sendo 121 graus a temperatura a qual ela se reproduz,
Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos o exemplo de colônias de termófilos. Porém, ainda assim, existem arqueias que, além de extremos, habitam também ambientes moderados, onde enquadram-se então as metanogênicas, que a partir da sua obtenção de energia liberam então o metano como um subproduto, podendo sobreviver então em pântanos e brejos, fornecendo consumo aos micro-organismos locais. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho e esperamos que vocês tenham gostado. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho e esperamos que vocês tenham gostado. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho e esperamos que vocês tenham gostado.